Amém. Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor, estamos aqui para mais uma palavra. A palavra de Deus ao nosso alcance, alcance da família. E estamos aqui do estúdio da igreja em Belo Horizonte. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, clique lá no sininho, ative e se inscreva, que com isso nós teremos oportunidade de alcançar mais pessoas. O objetivo, o intuito da palavra é alcançar muitas famílias. Hoje teremos reuniões em várias casas, aqui em Belo Horizonte, temos a programação de 25 casas. Hoje nós ouvirmos essa mesma palavra, a palavra sobre a família. E o Senhor, preocupado com aqueles que não poderão participar, e moveu os nossos corações para liberar essa palavra, para que todos tenham acesso, todos consigam desfrutar, todos os casais, que essa é uma palavra para a família, para o casal, consigam ser alcançados por meio do falar do Senhor. E vamos desfrutar do capítulo 3 desse livro. A sua família está pronta para o arrebatamento? É uma pergunta. No decorrer dessa mensagem, o Senhor quer preparar mais a nossa família para estar pronta para o arrebatamento. Então, o nosso amado João Miguel, ele vai ali colocar para nós um pequeno vídeo que vai falar sobre família, família e corpo, que está tudo dentro dessa mensagem do capítulo 3, tá bom, amados? Vamos desfrutar junto, podem cantar, que tem a letra projetada, tá bom? Desfrutem, daqui a pouco nós damos seguimento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a
essa mensagem, nós tomamos esse título baseado na palavra que o irmão Pedro falou a semana passada, de produzir bons frutos para o reino. Então o título dessa mensagem é Casais que produzem bons frutos. Bons frutos para onde? Para quê? Bons frutos para o reino. O Senhor precisa. Nos capítulos anteriores, foi falado da preciosidade das irmãs, né? A mulher, como que a mulher é importante no plano de Deus. E no capítulo 2 já foi falado da dupla missão do homem. O homem tem a função, assim, até maior do que, mais complicada, porque o homem ele precisa receber o encabeçamento, mas ele também precisa encabeçar. Agora, no capítulo 3, fala dessa preciosidade que é o casal. Então nós vamos discorrer aqui sobre o casal, o relacionamento, a importância que Deus dá para o casal. Porque desse casal, Deus espera uma família. Deus espera que produzam frutos, e frutos que permaneçam. Ó Senhor Jesus. Então, iniciando, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já está até projetado aqui. Aleluia. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ó Senhor Jesus, aqui está o caminho da bênção. Irmãos, aqui está o caminho da bênção. Quero que saibais. Esse é o nosso caminho. Queremos ter uma vida abençoada, nós vamos ver até no final do capítulo 3, o ponto central é bênçãos por meio do encabeçamento. Senhor Jesus, vamos em Mateus 7, versículo 1, quando há a quebra do encabeçamento, né, Pedro falou sobre o capítulo 7, e impressionante o capítulo 7 de Mateus, como que ele fala da família. Está falando da vida conjugal, está falando do viver familiar. Quando há essa quebra do encabeçamento, o capítulo 7, versículo 1 já fala assim: não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa frase, você já ouviu ela no seu casamento ou você já falou? Olha, mas aquilo que você falou comigo, você também está fazendo. Irmãos, é interessante como é a vida conjugal. Quando nós saímos da linha do encabeçamento do Senhor, para de ter a mão amiga e começa a se levantar um dedo acusador. Começa o julgamento. E com isso, interrompe-se o fluir da vida. No nosso viver familiar, na nossa vida conjugal, nós precisamos atentar para a mão amiga, casais. Querido irmão, marido, querida irmã, esposa, vamos ser a mão amiga, a mão que levanta. Ó Senhor Jesus, Deus espera dos casais a mão amiga, porque é desse casal que Deus espera frutos, tanto na vida humana, como também na vida espiritual. Casais que se alimentam da verdade, casais que vivam esse compromisso. Deus tem como frutificar por meio dele. Ó Senhor Jesus, vamos, ainda, essa missão, ela é muito difícil, tanto para o homem, como somente para a mulher. Viver aqui nessa terra é muito difícil, principalmente quando há essa quebra do encabeçamento, para pai cuidar de filhos separado da esposa, ou a esposa cuidar de filhos separado do esposo. É uma missão muito difícil. Por isso há necessidade desse receber o encabeçamento. Da ordem de Deus, esse encabeçamento foi cumprido. Deus, Cristo, esse encabeçamento foi perfeito em todo o viver que o Senhor Jesus teve aqui na terra. Tudo o que ele fazia
era de acordo com o pai. Mas agora quando vem de Cristo e o homem, já entrou o pecado. E nós precisamos viver essa nova vida, receber, né, esse novo coração, viver por essa nova vida, para que o fluir alcance as nossas esposas, né, os maridos, recebendo o encabeçamento de Deus. Cristo recebendo o encabeçamento de Deus. E nós recebendo o encabeçamento de Cristo. As esposas recebendo o encabeçamento de Deus, Cristo e o homem. Olha que linha, irmãos. Só resta frutificar, que os filhos também darão seguimento a esse encabeçamento. Ó Senhor Jesus. O versículo 10 de Coríntios 11, vou voltar para Coríntios 11, Senhor Jesus, versículo 10, fala que, ó Senhor Jesus, pois nós voltamos lá em Mateus 7, Coríntios 7, versículo 10, deixa eu achar aqui, Senhor Jesus, amém. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, olha que interessante, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Por causa dos anjos. Então, aqui está falando, quando fala a mulher, irmãos, eu quero que os irmãos também ganhem isso no coração. Por causa dos anjos, trazer véu como sinal de autoridade. O nosso viver é um viver hoje comprometido. Precisa ser um viver leal. Nós não podemos submeter a autoridade só quando está diante da autoridade. Nós devemos, mesmo na ausência, né, daqueles a quem nós submetemos, que seja no trabalho, nós devemos respeitar as autoridades. Nós não devemos, porque tem alguém perto, a gente faz as coisas corretamente. Nós devemos fazer as coisas mesmo que nossos chefes não estejam vendo. Nós devemos ser leais, corretos. Agora, por causa de quê? Dos anjos que estão vendo. Então as irmãs, né, que está falando das irmãs, mas eu disse aos irmãos também, porque para o Senhor, nós somos essa mulher virtuosa, e o Senhor está trabalhando para cuidar dos negócios do marido enquanto ele julga. Então nós precisamos cuidar bem, nós precisamos cuidar bem das coisas do Senhor, porque os anjos estão assistindo. E esse testemunho é diante do universo. Não é algo pequeno, amados. Não é algo pequeno, amadas irmãs. É importante que você, mesmo quando o seu marido não esteja próximo, ao vir algumas brincadeiras no trabalho, ou certas piadinhas, você precisa, por causa dos anjos, dos testemunhos, que estão em todos os lugares, precisa portar como alguém que é encabeçada por Cristo, que respeita a autoridade instituída por Deus, para que tudo vá bem. Essa missão é muito difícil, tanto para um como para outro. Por isso o versículo 11 e 12, Coríntios 11, versículo 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Olha que interessante, como que é a importância que não há no Senhor, um depende do outro, porque nenhum é independente. Então, por isso que, né, no hino que nós cantamos, ele é um hino que ele relata muito sobre o viver familiar, sobre a vida conjugal, sobre a vida familiar também. Somos corpo. Dependo de ti, eu dependo da minha esposa. A minha esposa depende de mim. Então, vice-versa, um depende do outro. Irmãos, é muito difícil uma família que teve os laços conjugais quebrados, é muito difícil conduzir os filhos. Né? Eu acredito que vocês já viram experiências de irmãos que cuidam de filhos sós, de irmãs, por um motivo ou outro, ou até viúvo ou viúva. Não é fácil. É possível? É possível. Eu quero até falar para você, para te encorajar, meu irmão, que por um motivo, de repente você se separou, a esposa se separou, receba o encabeçamento do Senhor, como seu marido. Receba o encabeçamento de Cristo, como seu noivo.
e cuide bem dos seus filhos. Não é impossível, é difícil, nós sabemos que é difícil, porque os irmãos se desdobram, as irmãs se desdobram, não é fácil. Mas vou citar para vocês, eu não vou ler, mas vou citar em Números 16, fala de um marido que se rebelou contra a autoridade do falar profético, contra o profeta de Deus, o homem que falava Deus. Abirão, Corá e Natã. Eles se rebelaram contra o falar profético. E a terra abriu a boca e consumiu eles em vida. Porém, Salmos 84, 85 fala que esse salmo foi composto pelos filhos de Corá. Olha que é algo, irmão, isso é um milagre, não é fácil. Um pai que se rebelou e os filhos continuaram caminhando com o falar profético. Está vendo, irmão? É possível? Sim, mas há um sacrifício muito grande. Então as irmãs, que por um motivo ou outro, né, se isso aconteceu em seu lar, não desanime, tome Cristo como seu cabeça. Tome e ensine seus filhos a crer no falar profético, a obedecer o falar profético, a dar seguimento àquilo que o Senhor está nos falando nesses últimos dias. Essa palavra ela é para nós. Essa palavra é para nos alcançar. Alcançar a nós e toda a nossa casa. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 3. Ó Senhor Jesus. 12, versículo 3. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém. Então, esse invocar o nome do Senhor é algo que nós já estamos, graças a Deus, ouvimos todos os dias e precisa ser praticado, porque o invocar o nome do Senhor em nossas casas, marido e esposas, isso nos leva a conectar com o Senhor e ser encabeçados por Ele, no viver diário. Essa importância é tremenda. Isso não pode, essa é a linha do encabeçamento, essa é a linha do seguimento do falar profético. Está sempre alinhado, Senhor Jesus, o que vai ser, o que os filhos vão estar vendo em nós? Os filhos vão estar vendo encabeçamento. Invocar o nome do Senhor é reconhecer fragilidade, é reconhecer que sozinhos nós não conseguimos dar seguimento. Marido depende da mulher, mulher depende do marido e os filhos dependem do casal. É importantíssimo invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, mesmo que não tenha ninguém em casa, de repente a irmã esteja sozinho, ou o marido, mas em casa precisa estar, Senhor Jesus. Oh, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. O que mais nós precisamos é da condução do Espírito Santo em nossas casas, em nosso viver diário, para que nossos filhos aprendam o caminho da justiça, o caminho da vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 4 a 6. Versículo 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Senhor Jesus. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Amém. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém. Aqui, voltando um pouquinho, nós vimos que 1 Coríntios, capítulo 11, ele está muito relacionado ao encabeçamento. Agora aqui no capítulo 12, ele fala de diversidades. Isso está deixando para nós bem claro, amados, que por ser diferente um do outro, quer dizer que não podemos conviver juntos? Olha, aqui há diversidades, mas depende. Se ser diferente, conseguimos caminhar junto, depende de uma coisa, depende de encabeçamento. Podemos ser diferentes? Podemos e somos diferentes uns dos outros. Mas o encabeçamento é que fala ou não
se conseguiremos conviver juntos. Quando nós somos encabeçados, nós aceitamos as diferenças. Nós sabemos que realmente somos diferentes, mas tudo é para o progresso do corpo. Tudo é para a família. Não há nada para mim mesmo, separadamente. Ó Senhor, versículo 7. Versículo 7. Senhor Jesus, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Ó Senhor Jesus. Vendo então, o Espírito manifesta cada um de uma maneira, mas é para proveito, para edificação, visando um fim proveitoso. E isso é importantíssimo na vida familiar. Se eu achar que as indiferenças, por causa, há laços que são rompidos por causa das indiferenças, né? Por causa das diferenças entre um e outro. Mas eu quero deixar para vocês, irmão, o que eu ganhei nessa palavra, que essas diferenças, se tiver encabeçamento, elas são superadas e aproveitadas para fim proveitoso. Exemplo da mão foi mostrado para nós, né? A mão tem 5 dedos, 4 na posição horizontal aqui, né? Vocês estão vendo, e 1 na vertical. São diferentes. Esse talvez seja no casamento. Todos os casamentos, acredito que tenha e já temos experimentado isso. Pessoalmente em nosso viver, eu acredito que parece que uma é sempre do contra. Tudo que você propõe fazer no seu casamento, parece que a esposa é contra. A esposa, tudo que ela propõe fazer, parece que o marido é contra. Não toma isso pelo lado negativo não, amada irmã. Não toma isso pelo lado negativo não, amado irmão. Em nome de Jesus, veja para um fim proveitoso. Se está debaixo de encabeçamento, é para fim proveitoso. Essas diferenças é para que haja equilíbrio. É para que levem diante do Senhor, e o Senhor consegue ainda trazer para a linha da vida. Só tira os questionamentos, por causa disso, não, vamos ver o que é melhor para a família. Nós, casais, nós não preocupamos agora só conosco, nós pensamos agora em produzir frutos para o reino. Frutos para Deus. Então quando essas diferenças acontecem, igual a exemplo da mão, está lá, né, os 4 dedos numa direção e 1 em outra, mas a hora que ele quer pegar um objeto, que seja um celular, olha a função, olha que função que ele faz. Ele segura, não é para destruir, é para ter firmeza em realizar as coisas do Senhor, é para ter equilíbrio. Se pegasse, mesmo se o dedão passasse para a posição dos outros 4 que estão na horizontal, não teria tanta firmeza. Mas como tem um de posição ao contrário, segura com mais firmeza. O que eu vejo com isso aí, queridos? É que o Senhor precisa confrontar, o Senhor precisa nos balançar, para que as coisas que são removidas sejam afastadas. Nós, sozinhos, não conseguimos. Tanto o homem depende da mulher, como a mulher depende do homem. Né? 1 Coríntios 11, versículos 7 e 8, são dependentes, um depende do outro. Essa palavra, meu amado, minha amada irmã, é para nos fortalecer. Não abra mão do seu casamento. Amado irmão, não abra mão do seu casamento. Busque no Senhor esse refúgio. Busque no Senhor esse vigor na palavra. A palavra, o que ela produz em nós, é algo assim, ela dá essa alegria, não uma alegria momentânea. Eu vou pedir o João Miguel para colocar aqui na tela para nós, Jeremias capítulo 15, versículo 16, na King James. Quando ele conseguir, vai pôr para nós, só para a gente ver o que essa palavra quer produzir nas nossas vidas. Fala assim, ó lá, ó Senhor Jesus, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti.
Olha o que essa palavra faz em nós, irmãos. Ela dá vigor dia a dia, satisfação e júbilo. Isso o Senhor quer que os casais experimentam no viver diário. A palavra, ela traz em si, essa palavra tem que ser ruminada. E como é difícil no viver diário, porque as coisas hoje são, né, é um miojo, é tudo de faz e pronto, e pega e leva. Não, mas a palavra do Senhor, ela produz isso em nossas vidas. Nós precisamos digerir frase por frase. Ó Senhor Jesus, ela produz esse júbilo, que é mais do que simplesmente uma alegria transitória. É algo que te dá consistência. Deus quer que os casais experimentam isso no viver diário. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Vou botar um pouquinho Mateus capítulo 7. Senhor Jesus. Amém. Versículo 21. Versículo 21. Senhor Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Ó Senhor Jesus, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ó Senhor Jesus, nunca vos conheci. E não é essa a palavra que Deus está preparando para nós que vivemos a vida da igreja hoje, que é a realidade do reino dos céus. O Senhor não quer falar para os casais, olha, nunca vos aprovei. A sua conduta, você viveu, mas eu não me comprometi com ela, porque você não teve compromisso comigo. Vocês não tiveram compromisso. Irmãos, a nossa vida é comprometida com o Senhor. A vida de nossos filhos também é comprometida com o Senhor. Nós nos comprometemos recebendo a direção do cabeça, Cristo, e as esposas recebendo o encabeçamento do marido. Isso é para produzir nos filhos o encabeçamento também. Para o dia que chegar diante do Senhor, ele não vai falar que não nos conhece. Ele não vai falar que não nos aprova. Porque o nosso viver está alinhado com o falar atual, com o falar profético. Senhor Jesus, vou achar outro versículo aqui. A casa que foi edificada sobre a rocha. Ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, Senhor Jesus. Ah tá, o versículo 24. Ó Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, esse todo aquele é todo aquele quem? Todo casal. Todos os casais, todo aquele toma como a sua família, toma como a sua casa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. Ó Senhor Jesus, hoje o casal, ele não edifica para si mesmo. A esposa não preocupa consigo mesma. O marido também não, mas preocupa com a casa, uma família. Nós estamos aqui para produzir frutos para o reino dos céus. Querida irmã, esposa, toma essa palavra no coração. E querido irmão, esposo, Etienne, toma essa palavra no coração. Nós, se não comprometermos com a palavra profética, com aquilo que o Senhor tem falado para nós, naquele dia o Senhor falar que não nos aprovará, falará que não nos conhecem, porque nós não tomamos, não aplicamos em nosso viver aquilo que foi mostrado a nós, a direção que foi dada a nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, pois que ouve, todos os casais que ouvem essas palavras do Senhor e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É a rocha que sustenta, irmã. É a rocha que sustenta, meu querido irmão. Porque essa rocha é Cristo. Essa rocha já foi fendida. Ó Senhor Jesus. 25. Ó Senhor Jesus. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê?
for edificada sobre a rocha, vem os problemas? Sim. Tem diferença? Sim. Mas essa casa não vai cair, porque foi edificada sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Nós não abrimos mão do que Deus tem para nós. O que Ele tem falado é que é possível e que dá. Ó Senhor Jesus. Portanto, agora o capítulo 13, Coríntios capítulo 13, versículo 1. Amém, Senhor Jesus. Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. 2 e 3. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o amor é o fluir da vida. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, esse fluir da vida de Deus precisa alcançar, né? É um fluir, nós sabemos, o rio quando sai aí fluindo, ele alcança muitas pessoas. Mas esse fluir, aqui está dizendo que ele tem uma ordem. A ordem desse fluir, nós vimos em 11, versículo 3, que é Deus, Cristo, o homem e a mulher. Essa é a ordem do fluir. Tem que ser respeitada, não pode ser invertida, tem que ser respeitada. Aqui está a razão da vitória. Encabeçamento. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O que pode impedir esse fluir? Aí fala aqui assim, o que impede o fluir e bloqueia a bênção? Ó Senhor Jesus, a resistência em não ceder e exigir mudanças. Às vezes, na vida conjugal, infelizmente, o inimigo fica o tempo todo rodeando, né, procurando brechas, e às vezes um casal, né, ou um irmão ou irmã, se retém de algo que é devido, para quê? Para vingar. E com isso, a bênção é impedida de fluir, porque rompeu o encabeçamento, a bênção também para de fluir. A insubmissão, a falta de se submeter, também impede as bênçãos de Deus de ser alcançadas. Por isso, amados, mesmo o amor, o dom supremo, se não tivermos encabeçamento, não fluirá. Deus quer abrir para nós as janelas dos céus, para dar bênção sem medida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas nós precisamos de atentar para esse ponto. Crer na transformação do cônjuge. Crer no poder da ressurreição. Portanto, agora no capítulo, todo um pontinho que eu anotei aqui, todo ato de ajuda ou de amor passa pelo cabeça. Não há como um membro fazer algo de bom por conexão própria, direta. Então, por mais que o marido queira fazer algo bom para a esposa, ou a esposa para o marido, se for direta dela, se partir direto dela ou dele, não há consistência, é algo transitório, não é aquela alegria com júbilo, não é algo permanente, não é algo que alcança a família. E nós estamos falando aqui não simplesmente de um viver conjugal, marido e mulher felizes, alegres, mas de uma família consolidada, de uma família edificada sobre a rocha, de uma família que pensam marido, mulher, com os filhos alinhados em Deus. Deus, Cristo, o homem e a mulher e família, todos consolidados como um corpo. Essa é a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. No capítulo 14 agora, já fala de a necessidade de cuidado coletivo. A família é uma edificação. Então essa família, a
há casos, né? A gente acaba assim, convive perto dos irmãos, e a gente vê que há casos em que em uma casa há dois extremos, né? Às vezes marido e mulher pensam diferentes, agem com diferença um com o outro, e isso não é bom para os filhos. O que os filhos veem? Quem eles irão seguir? Porque há divergência, há dois mundos dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. E isso, amados, influencia diretamente nos filhos. É por isso que esse capítulo 3, quando ele se refere ao casal, família edificada, ele está querendo dizer, marido, esposa, se alinham para que os seus filhos recebam benefícios, para que seus filhos sejam edificados, para que os frutos permaneçam, para que produzam frutos para o reino dos céus. E no lado espiritual, eu acredito que os irmãos já tiveram experiência, né, alguns casais mais maduros, que quando nós saímos para pregar o evangelho, e se faltar encabeçamento em nós, até naqueles frutos que nós geramos, eles passam a ter peculiaridade nossa. Eles passam a ser irmãos. Quando é questão de dificuldade naquela ordem de receber o falar profético, falar dos apóstolos, naquele lugar onde nós pregamos o evangelho, aquelas pessoas que nós pregamos o evangelho para elas, que ouviu falar de Deus por meio de nós, elas terão resistência contra o falar profético, contra os irmãos que o Senhor colocou à nossa frente. Porque nós, quando pregamos o evangelho, nós pregamos fora do encabeçamento da linha do evangelho, da linha do falar profético. E assim vale na vida humana, né, que eu estou falando, que é os filhos também, quando vê os pais que não caminham com o Senhor, eles não terão compromisso com Deus também. Mas também, por outro lado, quando fazem a obra, por isso que falou lá, a árvore boa, ela precisa produzir bons frutos, porque ela está ligada, né, ela está ligada no próprio Deus, ela tem a linha do encabeçamento. Mas uma árvore má, ela produz bons frutos? Então, se o casamento, qual que é a árvore? A árvore é a vida conjugal. Como que estão nossos filhos? Depende de como estão o casal. O irmão Reinaldo, ele falou uma frase há muitos anos, né? Ele falou uma frase assim, que os filhos é uma massinha mole que Deus concede ao casal para moldá-los, trabalhar na vida deles. Então, na medida que o casal recebe esse encabeçamento, pensa e age de maneira coletiva, os filhos aprendem a obediência, os filhos aprendem a submeter, aprendem o que é encabeçamento, aprendem qual que é a ordem, não somente na igreja eclesiástica, mas também aprendem o que é ordem no trabalho, ele aprende o que é ordem no trânsito, ele aprende na sociedade a ser aquela pessoa que respeita as autoridades, tudo isso por causa da linha, da coletividade que os pais ensinaram. Ó Senhor Jesus, é a importância, o viver que o Senhor tem proposto para nós, é esse viver constante na presença dEle, é um viver de dependência, é um viver que nós declaramos, por isso invocamos o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. É necessário, amados, que dentro da nossa casa mantenhamos esse nome sempre aceso. É um sinal de que somos fracos, é um sinal de que Deus precisa encabeçar a nossa vida. Isso, para os nossos filhos que ouvem, eles aprenderam o resto da vida. Onde eles estiverem, eles invocarão o nome do Senhor. Nós não pregamos quatro paredes, nós pregamos um viver na presença do Senhor. Onde nós estamos? Ali é chegado o reino. É isso que Deus quer dar seguimento aos nossos filhos. Onde está o reino? Que dia que virá? O Senhor falou em João 4:24, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós estamos adorando em espírito e em verdade, para que nossos filhos também aprendam a adorar em espírito e em verdade, onde eles estiverem. Isso é produzir frutos para o reino. Esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas, Mateus 7, Mateus 22, versos 37 e 38, fala que a lei e os profetas é o quê? Amar a Deus
de todo o coração, acima de todo o coração, de todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a lei e os profetas. É isso que o Senhor está querendo em nosso viver. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Tem mais um pontinho aqui. Ó Senhor Jesus. Mateus, nós fizemos um pequeno resumo aqui, né, de 1 Coríntios 11, que fala do encabeçamento, 1 Coríntios 12 fala da diversidade, mas há um só corpo. Capítulo 3, do fluir da vida para alcançar, né, esse encabeçamento também é ele que abre o caminho da bênção. O capítulo 4 fala dessa coletividade, da importância de casais se preocuparem um com o outro para o benefício da família, para que toda a família seja conectada, porque não pode dizer, eu não preciso de ti, aí eu também não preciso, porque não preciso, não, na verdade nós precisamos uns dos outros. Esse é o 1 Coríntios capítulo 14. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre o poder de transformação, que é a ressurreição. Esse é o novo coração, que esse hino que nós cantamos no início falou que recebi um novo coração do Pai. Deus quer dar para os casais essa nova chance. Dê para o seu cônjuge uma nova chance. Por que nós falamos assim? Por causa do poder da vida de ressurreição. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 45 a 47, fala que o último Adão, nós falamos dele, vivemos nele, ele se tornou espírito que dá vida. É esse espírito, pois assim está escrito. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 46. Ó Senhor Jesus, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. 47. Ó Senhor Jesus, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Porque esse segundo homem, ele é imagem e semelhança de Deus. Esse segundo, ele morreu e ressuscitou. E esse poder de ressurreição, ele quer dar para a vida familiar uma base estruturada. O que é estrutura? É que sustenta. O que sustenta hoje a vida familiar, o casal? É a palavra de Deus. Essa rocha. É por isso que essa vida de ressurreição, amado irmão e amada irmã, não desiste do seu cônjuge. Essa vida de ressurreição, ela que dá nova oportunidade. Esse é o novo coração. É falar que nós precisamos e podemos dar outra chance, sim, para recomeçarmos reconectados com Deus, na linha que o Senhor trilhou, o nosso Cristo. Deus, Cristo, o homem, a mulher, filhos, família, netos, bisnetos, tataranetos, todos conectados, porque alguém tomou a decisão de ouvir o falar profético, de crer nele e edificar sobre essa rocha. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, sustente o seu viver, que o Senhor cuide de cada detalhe da sua vida, meu irmão. Minha irmã também, né, que é esposa, vamos trilhar junto esse caminho, vamos nos fortalecer. Dá para nós, é possível. Se o Senhor falou que dá, é possível. Nós temos a vida compatível. Dentro da minha esposa, a vida de Deus. E dentro de mim também foi colocada a vida de Deus. Então é possível. Casamento é uma instituição firmada por Deus e dá certo. Criado para dar certo. Por que a Bíblia fala que Deus uniu, não separa o homem? Talvez, mas tem pessoas que separaram, mas quem separou, você acha que foi o homem? Você acha que foi o homem que separou? Que Deus uniu, não separou o homem. Se há separação, não é Deus, não é o homem que separa, é o inimigo por trás. E talvez você não viu que foi o inimigo que usou aquela situação. Mas faltou encabeçamento e houve essa separação. Porque o homem segundo o coração de Deus, aquele homem que Deus criou no jardim do Éden, perfeito, porém estava incompleto. O desejo de Deus era encher ele por dentro, para que ele tomasse as decisões sobre encabeçamento. Como ele tomou uma decisão não foi encabeçado por Cristo, houve toda essa tragédia no universo. Só que agora Deus está restaurando por meio do Espírito de ressurreição, pela vida de ressurreição que está dentro de nós. Por isso Deus conta com os casais, por isso Deus conta com a família. A igreja, ela é
vivida na nossa casa. A nossa casa é essa miniatura da vida da igreja. É o nosso viver familiar é que dá expressão à igreja gloriosa. Então vamos cuidar bem da nossa família. Cuide bem da sua casa. Irmã, dedique tempo. Cuide da sua família, invoque mais o nome do Senhor na sua casa. Querido amado irmão, dedique tempo à palavra. Todos os dias, irmão. Não precisa ser na frente dos seus filhos, filhas, mas dedique tempo à palavra de Deus, rumine a palavra de Deus. Ela realmente produz em nosso viver solidez, alegria, júbilo, satisfação e também, mais do que isso, ela nos ajuda a resgatar aquelas pessoas que estão com obstáculos em suas vidas, a planar esses terrenos que por um motivo ou outro se tornaram terras cheias de buracos ou talvez vales, mas quando o Senhor te usa de maneira poderosa, fala em Isaías 57, versículo 14, na King James. Tem como você projetar esse último versículo bem, Miguel, por favor? Isaías 57, 14. Ó Senhor Jesus, na King James. Ó Senhor Jesus, então o Eterno exclamará, aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos, para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Olha só, amados, olha o que Deus está sugerindo para o casal. Olha aqui a mão amiga. Aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Nesse versículo, irmão, olha, a gente vê tudo que a vida familiar, tudo que Deus deseja na vida do casal. É que o casal aterre, tira as diferenças, fecha as brechas, abre um caminho, remove os obstáculos. Nós, pais, nós casais, não podemos deixar obstáculo para que nossos filhos não tenham acesso ao caminho. É o meu povo, para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Agora, quem é esse povo de Deus? O povo de Deus são os seus filhos que virão, se você não tem. Herança do Senhor são os filhos. É isso que o Senhor está querendo, esse acesso Deus está querendo. Que nós abrimos um viver familiar, encabeçados, marido e mulher, encabeçados por Cristo. Os filhos terão acesso ao caminho. E assim nós produziremos, vamos fechar agora com um versículo, produziremos fruto para o reino dos céus. Mateus 7, versículo 17, parte A, que é o versículo tema para nós hoje. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. O seu casamento é uma árvore boa. Deus determinou o seu casamento, o meu casamento, como uma árvore boa, para produzir bons frutos. Para onde? Para o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente, que o Senhor continue com as mãos sobre as nossas vidas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja nas nossas vidas esse baluarte, essa rocha que sustenta a nossa casa, que sustenta a nossa família. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, poderosamente. Para frente vamos, Jesus é o nosso Senhor. Um forte abraço, amados irmãos, amadas irmãs, a todos os amigos, todos os ouvintes. Jesus é o Senhor.